Estamos aí, hoje nós vamos trabalhar com discutir dimensões do espaço. Primeiro me conta aí uma coisa interessante. O que é o espaço? Se você pensar em geometria euclidiana, que é o ponto que nós vamos fixar bastante, o espaço não é um elemento primitivo, ele tem definição, tá? Em geometria euclidiana, 3 elementos, na verdade a gente usa a base axiomática de Hilbert, não a de Euclides. Se você for em Euclides, você vai ver que Euclides diz que ponto é a coisa sem dimensão, reta é a coisa que tem extensão, mas não tem espessura. É uma tentativa de demonstração. A gente usa, de demonstração não, de definição, a gente usa, na verdade, a base axiomática de Hilbert. A gente usa a estrutura de geometria euclidiana, mas ela é toda montada em cima de Hilbert hoje em dia. Cá para nós, sem nenhum merecimento, na minha opinião, o maior livro de matemática de todos os tempos. É a opinião minha. E talvez, afora os livros santos, eu considero o maior livro escrito pela humanidade, sem ser Bíblia, Alcorão, pelo nível de transformação que ele gerou, foram os elementos de Euclides. Tá? Só que eles foram escritos no século III a.C. Tá? Você acreditar que, na verdade, se não me engano, ele passa 21 séculos reinando absoluto, até aparecer pela primeira vez uma proposta de geometria não euclidiana. Mas o que a gente usa hoje não é exatamente o que aparece naquele livro em termos de bases axiomáticas. O próprio Euclides fazia uma diferença entre axiomas e postulados, o que nós não fazemos hoje, né? Axiomas seriam verdades lógicas, somando coisas iguais a coisas iguais, obtemos coisas iguais. Isso seria um axioma, e o postulado seria uma verdade geométrica. E diga-se passagem que postular significa pedir, tá? Postulo que a menor distância entre 2 pontos é um segmento de reto. Nesse caso ele está pedindo a você que acredite, ao aluno, que acredite que a menor distância entre 2 pontos é segmento de reto. E se você não acreditar, tchau, foi um prazer te conhecer, você não vai fazer o curso de geometria, porque é fundamental que se tenha os atos de fé inicial para que você possa prosseguir. A gente usa a palavra espaço. O espaço em Euclides é o seguinte, na geometria euclidiana: ponto, reta e plana não tem definição. Ponto é ponto, tá? Ele não tem dimensão nenhuma, mas você não pode dizer o que o ponto é. Reta você não diz o que é, tá? Já vi, inclusive em livro, pelo amor de Deus, eu vi em livro tentarem definir. Reta é uma sucessão de pontos em linha reta. Duplo erro. Se você está definindo reta, você não pode usar a palavra reta. Tá certo? Reta são infinitos pontos, é em conjunto com infinitos pontos. Não tenta definir. Reta é reta, ponto é ponto e plano é plano. Mas espaço tem definição na geometria euclidiana. Espaço é o conjunto de todos os pontos. Todos os pontos juntos você teria um espaço. O espaço tridimensional. A gente usa a palavra espaço para além da geometria euclidiana. Por exemplo, essa sala onde nós estamos agora tendo aula, onde eu estou conversando com vocês, é um espaço. Você fala, por exemplo, um espaço de uma apresentação numa galeria de arte. Você fala, por exemplo, que uma tela é um espaço, tela de um quadro. Você fala, por exemplo, no Sala Cecília Meirelles, um espaço de apresentação, de música. Sem usar, sem me atrever a arriscar uma definição para valer e sem estar preocupado exclusivamente com a questão geométrica, eu digo que espaço é o lugar das possibilidades de forma. Tá? Isso não é uma definição. Tá? O meu problema é que eu não estou resolvendo primeiro dizer o que é espaço. Eu estou transferindo dizer o que é espaço para dizer o que é forma. Tá? Não estou resolvendo coisa nenhuma. Mas daí, uma parede se transforma no espaço. Você tem formas que você pode pôr na parede. A sala de música é um espaço de forma, porque a música ganha a ideia de forma aí. E há inclusive uma coisa que eu acho interessantíssima. Existe um artista brasileiro chamado Cildo Meirelles, com trabalhos espetaculares. No Instituto Inhotim tem uma sala que se você já foi ou quando você for, você não pode perder, que é o chamado Desvio para o Vermelho. Tá? É um dos trabalhos que tem dele lá.
tem um outro que eu não sei qual é o nome da instalação, que é toda feita com vidros. Vidros e coisas que te prendem, grades, coisas que limitam o espaço. Ciro Meirelles é muito bom, muito bom. E um trabalho que ele tem, se não me engano, do início da década de 80, é chamado Cantos. Houve uma exposição em Inhotim também, que apareceu alguns trabalhos dessa série chamada Cantos, que a preocupação dele é o canto da parede. Tá? Aquilo me chamou a atenção como professor de geometria, por causa da preocupação com o artista. A ideia não é só essa, mas uma das possibilidades que você via no trabalho é que, para um cara que trabalhe com pintura, que trabalhe com exposição numa parede, o canto da parede é o limite do espaço. Tá? Discutir, ou seja, o que é o canto da parede? É o lugar onde a possibilidade de forma desaparece. O canto da parede não se permite mais a apresentação da arte. Aí Ciro Meirelles pega e transforma exatamente esse limite numa sequência de trabalho. Tá? Ele faz alguma coisa, olhando para esse lado, bastante interessante, então expandir. É como se pegasse uma tela e, ao invés de pintar na tela, a preocupação dele fosse pintar na borda, na lateral da tela, tá? Onde ficam as taxinhas, os pregos que esticam a tela. Tá? Agora, o cuidado que a gente tem que ter, porque estou chamando isso de, que eu chamaria de espaço de forma geral, porque nós estamos mergulhados nesse espaço físico aqui. Tá? E eu já vi mais de uma vez, vi mais de uma vez, não, eu vejo quase que o tempo todo as pessoas transferirem o espaço da geometria para esse espaço físico. Isso vai ser uma pergunta que nós vamos discutir. É claro que existe um espaço geométrico, que é o espaço, um deles, espaço euclidiano, tá? Que tem determinadas propriedades. Daí a dizer que o espaço em que nós estamos imersos, isso aqui, é um espaço euclidiano, não estou falando que não seja, mas isso não é automático. Tá certo? Você precisa de mais do que isso. Tá. Vamos para o espaço euclidiano. Ponto. Ponto não tem dimensão. Isso não é uma definição, mas é uma característica dele. Então, o que é engraçado até porque você imaginar, por exemplo, um cubo tem uma infinidade de pontos. Tá? Se ele não tem dimensão, a dimensão do ponto é zero. É como se você somasse uma infinidade de coisas de dimensão zero e obtivesse algo que tem dimensão. Na verdade, é exatamente isso que está acontecendo. A coisa não é tão simples. O ponto não tem dimensão. A reta, ou seja, o ponto tem dimensão zero, dimensão alguma. A reta tem uma dimensão só. Para caracterizar a reta como uma dimensão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ponto que tem dimensão zero e caracterizar que qualquer ponto da reta divide ele em duas semi-retas. O ponto de dimensão zero é capaz de dividir a reta. Tá? Isso faz com que a reta tenha mais dimensões do que o ponto. A reta tem dimensão 1. O que é dividir a reta? Você escolhe um ponto da reta e a reta fica dividida em duas semi-retas. Se eu pegar um ponto em uma das semi-retas e um ponto na outra semi-reta, se eu quiser traçar um segmento que tem extremidade nesses dois pontos, necessariamente esse segmento vai conter o ponto de divisão. Tá certo? Um ponto é capaz de dividir a reta em duas partes. Então, vou falar que a reta tem dimensão 1. E o plano? O plano não tem dimensão 1. Por quê? Porque o ponto, que é de dimensão 0, não é capaz de dividir o plano. Se eu coloco um ponto, escolho um ponto de um plano, o plano não fica dividido em duas partes, de forma que eu pegue um ponto numa das partes, outro ponto na outra parte e trace um segmento que necessariamente vai ter que passar por esse. Não. Entendeu o que eu falei? É possível, coloquei um ponto aqui, é possível pegar outros dois pontos desse plano que o segmento contenha ele. Mas eu consigo pegar outros pontos que o segmento não vai conter. O que significa que é possível sair. Não é possível dividir o plano por um ponto. Tá? Mas o plano é dividido pela reta, que tem dimensão 1. Se o plano é dividido pela reta que tem dimensão 1, então o plano tem dimensão 2. Olha só,
O que significava dividir? Mesma coisa que eu fiz com a reta em relação ao ponto. Traça uma reta, escolhe uma reta do plano. Está aqui a reta do plano. Escolhe, e essa reta vai dividir o plano em 2 semiplanos. Pega qualquer ponto de um dos semiplanos e qualquer ponto do outro semiplano. Se você traçar um segmento unindo uma extremidade nesses 2 pontos, esse segmento necessariamente vai cortar a origem dos semiplanos, ou vai cortar a reta que fez a divisão. Ou seja, a reta separa o plano em 2 partes. Como a reta tem dimensão 1 e ele é capaz de separar o plano em 2 partes, o plano tem dimensão 2. E o espaço? Ou seja, o plano tem que ter dimensão maior que a reta. E o espaço? O espaço tem dimensão maior que o plano. Por quê? Porque o plano divide o espaço em 2 semi-espaços. Tá legal? O ponto não é capaz disso. Um ponto no espaço, ele não vai dividir o espaço, consegue traçar segmentos. Uma reta no espaço não consegue dividir o espaço. Agora, um plano no espaço divide o espaço em 2 semi-espaços. Pega um ponto num dos semi-espaços, pega um ponto no outro semi-espaço, traçou o segmento, esse segmento vai cortar o plano. Tá legal? Pessoal, hoje vamos começar aqui essa analisinha de uma maneira interessante. Essa primeira frase do Ledo, dimensões do espaço. Parece ser algum nome de um filme, algum novo filme da Marvel, né? Já chama atenção. Agora vamos entender o que é isso. Logo em seguida, né, o professor Ledo, ele mostra algumas definições de demonstração. Eu tava curioso aí para saber de vocês, como que vocês escreveriam uma reta? O que é espaço para vocês? Seria interessante saber o que é a definição disso para vocês, entende? Não precisa nem ser uma resposta matemática. O que é uma reta para você? Imagina você escrever um livro, né? Os elementos de Euclides, 3 séculos antes de Cristo, e você já tem um conhecimento desse naquela época, né? É realmente muito impressionante os gregos, como que eles tiveram a capacidade de fazer tantas coisas incríveis, né? Tantas descobertas que mudaram o que nós somos hoje, né? A própria criação da matemática se veio com os gregos. Os gregos são de fato muito interessantes, né? Eles são revolucionários de fato. Falando da definição de espaço, né? Espaço para mim é de fato tudo que existe. Onde a gente tá, a molécula que tá do nosso lado, tudo que tá em cima, tudo que tá embaixo. O espaço para mim acho que é isso. Reta? Como que eu diria o que é reta, velho? Reta é uma coisa meio complicada, né? Eu não saberia descrever o que é uma reta nem um ponto. O professor Ledo, ele tem realmente, não tem muito o que falar. O que vocês acham disso? Tô bem curioso se alguém de vocês tem uma resposta de fato interessante sobre isso, tá bom, pessoal? Eu já vou ficando por aqui, uma pequena análise só. E espero, amanhã também vai ter vídeo, tá? Espero que vocês gostem desse aqui também. Ativa o sininho também, rapaziada, porque o YouTube parou de indicar meus vídeos, tá bom? Então valeu, tamo junto, até a próxima. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou e o conteúdo foi de utilidade para você, deixe o like e se inscreva e, se desejar, assista mais um vídeo aqui ao lado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.